Shalom a todos, Deus vos abençoe, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que traz a palavra Shalom. Mas eu quero ponderar convosco aqui uma lição preciosíssima da vida dos patriarcas, que nada mais é do que a nossa vida, o que nós passamos. Desde a chamada de Abraão, aquilo que os patriarcas enfrentaram é o que nós enfrentamos. Porque Deus chama homens comuns, homens falhos. O bom da fé é isto. Deus chama homens falhos e incapacitados, mas capacita estes homens. E estes homens, através da fé, são capazes de agir, de manifestar o propósito de Deus na terra. Então a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó não só é uma história, mas é um retrato daquilo que nós passamos, que nós enfrentamos, as dificuldades, os problemas que enfrentamos no dia a dia. E isto nós somos capazes de superar quando nós temos experiências com Deus. Então vamos lá, deixa eu ponderar convosco aqui, primeira vida de Abraão. Veja só que você vai entender o seguinte, que Abraão simboliza a fé, Isaac simboliza o amor, Jacó a graça e José a perfeição. Mas eu vou falar dos três patriarcas, a qual Deus se revelou para eles, apareceu para eles. Apareceu para Abraão como Melquisedeque, apareceu para Jacó em uma teofania e lutou com Jacó, e Jacó teve seu nome transformado. Apareceu para Isaac, certo? Quando Deus foi se revelar para José, ele se revelou através de sonhos. Mas para Abraão, para Isaac, para Jacó, ele se revelou vindo e muitas vezes se manifestando a eles. Veja só. Então a vida de Abraão é assim. Abraão simboliza a fé, Isaac o amor, Jacó a graça. Você sabe que tudo na vida começa pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento. A fé, ela é o sexto sentido. Tudo que você não faz por fé é pecado. Então, pela fé você é salvo, pela fé você é curado. Isto é claro. Então, a fé é por onde se começa tudo. Por isso que Deus começou com Abraão, e Abraão, sendo o pai da fé, ele foi o homem chamado. A fé, ela entrega o passado e entrega o futuro. Ela vive o presente. Porque ela consegue com que este presente traga para ela um futuro brilhante. Então, o homem que tem fé, ele faz com que o presente traga para ele um futuro brilhante e esquece o passado. Foi o que fez Abraão. A vida de Abraão foi uma chamada. Chamada para entregar. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Entrega. Sai da tua família, entrega isto e sai. Quando você chega no capítulo 22, você vê ele entregando mais uma coisa. Deus pede a ele Isaac. E agora ele diz, me dá teu filho, teu único filho, em holocausto a mim. Faz mais uma entrega. Veja que quando ele estava entregando a sua família, Abraão, ele estava entregando o passado. Quando ele estava entregando Isaac, ele estava entregando o futuro. Porque aquilo era a semente prometida que iria dar continuidade à linhagem de Abraão. Então a fé entrega o passado e entrega o futuro. Então a vida de Abraão foi de entrega. E se temos fé, nós somos capazes de entregar a Deus. Então veja só, ele entregou o passado e entregou o futuro. Abraão, ele foi ao Egito sem Deus mandar, com desculpa
de uma seca. Ele foi buscar recursos no Egito. O Egito é o mundo. Observe, ó, o que eu vou dizer aqui é forte. Abraão foi ao Egito com desculpa de uma seca, sem Deus mandar. Isaac não foi ao Egito porque Deus proibiu, não vá ao Egito. Jacó não queria ir ao Egito, mas Deus disse, vá que eu vou contigo. Um foi sem Deus mandar, se deu mal. Sarai foi cobiçada e eles trouxeram Agar, que viria a ser um problema mais à frente. Isaac não foi ao Egito porque Deus proibiu. E Jacó não queria ir ao Egito, mas Deus disse, vá que eu vou contigo. Então veja só, aí você vê como a coisa é maravilhosa. É maravilhosa. Nunca devemos ir buscar recursos no Egito, porque o nosso recurso está em Canaã, na palavra. Não deveríamos deixar nossos filhos descer ao Egito. Mas, se for necessário eu ir ao Egito, Deus indo comigo, eu irei. Então veja só. Abraão guerreou. Teve guerra. Ele lutou contra aqueles reis que capturou Ló para resgatar o seu sobrinho. Abraão teve vários encontros com Deus. Então você tem Melquisedeque, veio até ele, que era Deus em teofania, o rei da paz e o rei da justiça. Abraão teve um encontro com El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que tem força masculina e aquele que tem seios para fazer Sara amamentar. Abraão teve um encontro com Deus que disse, eu sou o teu escudo e o teu galardão, eu sou a tua proteção e eu sou a tua recompensa. Escudo, proteção, galardão, recompensa. Abraão teve um encontro com Elohim na tenda no pleno calor do dia. Então, várias foram as experiências de Abraão com Deus. Abraão teve também o encontro com o Deus que provera, o Deus provedor, Jeová Irê. Nós chamamos Jeová Irê. Vamos dizer Adonai Irê. Então, é isso. Vários encontros, várias experiências. Isto é maravilhoso. Abraão teve o seu nome mudado, mas não foi o nome mudado bruscamente. Olha aqui, ó. Eu já expliquei isso em outro vídeo. O nome dele era Avram, passou a ser Avraham. O que foi que Deus fez? Deus fez o seguinte. Aqui está o tetragrama sagrado. Yud, o Y, o H, o Re, o W, o Vav e o H, Re. Yud, Re, Vav, Re. Aqui está o nome de Deus. Deixa eu explicar para você aqui bem direitinho. Veja só. Deus pegou uma letra do seu nome, o H, e colocou no nome de Avram, que ficou Avraham. Então aí você tem, de Avram passou a ser Avraham, somente uma letra que ele colocou. E esta letra que ele colocou no capítulo 17, deu a ele força masculina. Deu a ele mudança de caráter, de posição, de propósito, de atitude e, acima de tudo, força masculina para gerar um filho saindo das suas entranhas. Veja como isto é maravilhoso. Agora eu quero destacar aqui, Abraão teve 2 mulheres. Isso eu vou falar mais à frente, você vai entender. Então, a vida de Abraão foi de peregrinação, teve seus altos e baixos, desceu ao Egito, mas não voltou mais para lá, saiu de lá, trouxe um problema que foi Agar, que viria a ser um problema posterior. Guerreou, peregrinou, era peregrino e forasteiro, isto é a vida de um cristão, nós somos peregrinos e forasteiros,
porque aqui nós não temos cidade permanente. A descendência caimita é fugitivo e errante. Preste atenção, ó. Peregrino e forasteiro é diferente de fugitivo e errante. Nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Essa outra descendência é peregrino e errante. Ou seja, é fugitivo e errante. Ou seja, vive fugindo da presença de Deus e não acerta o caminho como errante. Como errante não acerta o caminho e como fugitivo vive fugindo da presença de Deus. É só um resumo. Se eu fosse falar da vida de Abraão, eu passaria horas e horas e horas falando aqui. Mas vamos lá. Vamos entender aqui a vida de Isaac, como é maravilhosa. Observe. Isaac simboliza o fundamento do amor. Você sabe. O amor. Isaac viveu uma vida pacífica. Isaac nunca foi ao Egito porque Deus o proibiu, disse não desça ao Egito. Quando estava havendo a fome na terra, Abraão, com desculpa de uma seca, desceu ao Egito. E aí trouxe problemas para si. Houve uma seca também no tempo de Isaac, mas Deus veio a ele e disse, não vá ao Egito, peregrina nesta terra e eu serei contigo. Então você sabe que o amor é pacífico, o amor fica quieto. Quem ama cumpre toda a lei, quem ama fica em Canaã, quem ama fica na palavra. Nunca teve o nome mudado, Isaac, porque no amor você não precisa mudar nada. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é o mandamento que está acima de qualquer mandamento. É a regra que está acima de qualquer regra. Tudo pode, tudo crê, tudo supera, tudo suporta. Então Isaac nunca não saiu de Canaã. E não teve seu nome mudado. Ou seja, ele só teve uma peregrinaçãozinha por Gerar ali em Abimeleque. Mas Deus disse, habita nesta terra. Deus havia dito para ele, habita nesta terra e eu serei contigo. Ele estava ali porque Deus disse, faça. Então veja só. Nunca teve seu nome mudado, como eu estou dizendo para vocês. Não precisa mudar nada no amor, que ele é a figura do amor. Isaac. Teve várias experiências com Deus. Várias experiências com Deus. Você tem. E as experiências dele com Deus começou desde a infância. Aqui está a lenha e o cordeiro. Onde está? Ou aqui está a lenha e o fogo. Onde está o cordeiro para o sacrifício? Então Abraão diz, Deus proverá. E aí você tem. Ele viu a providência divina acontecer no lugar dele. Ele ouviu seu pai falar que ele nasceu de um nascimento sobrenatural. Porque um estéril só dá à luz com a intervenção divina, com o sobrenatural vindo. E Sara era estéril. Isaac, como eu disse para você, nunca saiu de Canaã, que eu quero dizer, ele foi só até a Gerar, mas Deus disse, habita aí que eu serei contigo. E Isaac semeou na terra do inimigo e colheu 100 por 1. Veja só, Isaac nunca guerreou. Você não vê nenhum momento Isaac guerreando, tendo guerras. Não. Porque onde está o amor não tem guerra. O amor supera tudo, suporta. O amor tudo crê, o amor não tem inveja. O amor não se alegra com a justiça, mas folga com a verdade. Então, quem tem isto, Isaac simbolizando o fundamento do amor, jamais poderia guerrear. Então,
Quem tem o amor não tem guerra nem no seu interior e nem no seu exterior. Isaac teve uma só mulher. Esta é a razão de uma vida pacífica. Também. Alguns que dizem, teve só uma mulher e a amou. Então teve uma vida pacífica. Abraão teve duas. Posterior veio a ter Quetura, mas Quetura foi só depois que Sara morreu. E com essas duas mulheres que ele teve, houve problemas, houve contendas dentro do lar. Isaac teve só uma mulher, porque justamente simboliza o amor. Olha como isso é maravilhoso. Cristo é o amor. Cristo foi a graça de Deus por nós, a projeção do amor. Então você tem. Cristo também tem só uma noiva, uma esposa. Só uma esposa verdadeira, que a dele é a virgem pura dele. Então veja só. Vamos seguir aqui. Teríamos muitas coisas para falar de Isaac, mas vamos resumir aqui. Então, agora vamos para o patriarca Jacó, que eu considero a melhor parte que tem. Esse foi o patriarca que sofreu mais. Sofreu. Mas também foi o que teve mais experiências com Deus. Sabe, é na crise que nós crescemos. É na dificuldade que nós prosperamos. É no abismo da dificuldade que nós chegamos às profundezas da espiritualidade. Uma vida espiritual com Deus. Mas foi o único patriarca que teve seu nome mudado bruscamente, de forma brusca. Ou seja, ele passou a ser de Jacó para Israel, o príncipe com Deus. Olha só que foi uma mudança completa. Eu falei para vocês, quando Deus mudou o nome de Avram para Avraham, ele pegou só uma letra do seu nome e colocou no nome de Abraão. Não foi uma mudança brusca. Aqui nós chamamos Abraão, 6 letras, mas na verdade o nome dele tem 7 letras. Avraham, e no inglês é Abraham. Como William Branham falou, Abraão, 7 letras. Não foi uma mudança total de nome, foi só acrescentar uma letra, que isso deu a ele força masculina. E com essa mudança de nome veio a circuncisão, a maior aliança que Deus tinha com o povo de Israel. Hoje a maior aliança que Deus tem com a sua igreja é a circuncisão. A circuncisão hoje é o Espírito Santo. Mas Jacó teve uma mudança, porque Jacó quer dizer suplantador, ladrão e usurpador. Mas podemos dizer assim, ladrão e usurpador, por ter roubado a primogenitura de Esaú, e várias coisas. Ele usurpava. Ele trapaceava. Veja, mas quando houve a sua mudança de nome, houve uma mudança no seu caráter, na sua posição, na sua atitude. Até a sua forma de andar era diferente, porque Deus tocou o nervo da articulação. O nervo ciático dele. E ele passou a andar manqueba. Um andar diferente. Mas Deus disse, teu nome não será mais Jacó, mas Israel. A partir dali haveria uma mudança completa. Como deve haver uma mudança na vida de um cristão. Sabe? O patriarca que sofreu mais teve guerras no interior e no exterior. Guerras por dentro e guerras por fora. Deixa eu passar aqui para vocês somente algumas crises que esse homem sofreu. Esse homem sai de Canaã para Harã, fugindo do seu irmão, fugindo da morte. Observe. Ele já sai com uma tensão na sua mente, sempre pensando. Ele dormia à noite pensando que Esaú ia lhe matar. Ele passou 20 anos enfrentando esta guerra no seu interior. Ia dormir
pensando, Esaú vai me encontrar, Esaú vai me matar. Era guerra por cima de guerra dentro do seu interior. Esse homem sai de Canaã para Harã, fugindo de seu irmão, com medo da morte. Esse homem chega a Harã, trabalha 14 anos por uma mulher, por uma trapaça do seu sogro. Esse homem começa a ser trapaceado pelo seu sogro, quando pega os cordeiros dele e leva bem para longe, defraudando Jacó. Este homem decide voltar para casa depois de 20 anos de trabalho e labuta. 14 por Raquel e mais 6 trabalhando para juntar alguma coisa. Mas lembra-te que era um homem que chegou só com a roupa do corpo e voltou próspero. Enfrentou crises, problemas, lutas, mas voltou próspero, porque ele tinha feito um voto a Deus. Gênesis 28. Volta para Canaã, tem que resolver uma pendência com seu irmão Esaú. Esse homem manda anjos se encontrar com Esaú, e quando os anjos voltam, traz a notícia que Esaú vem com 400 homens. Aí ele fica amedrontado, fica com medo, fica em pânico. Mais uma guerra interior. Mas esse homem vai, se reconcilia com o irmão e nos ensina uma lição de perdão. Sabe, este foi o patriarca que nos ensinou uma lição de perdão. Um perdão real, um perdão completo, um perdão perfeito. Se prostrou 7 vezes diante do seu irmão. 7 é o número da perfeição. E é o número completo da conclusão. Um perdão completo e um perdão perfeito. Um pedido de perdão completo e perfeito. Dos patriarcas, ele é quem nos ensina uma lição de perdão. Se reconcilia com seu irmão, volta para Canaã, compra uma terra caríssima, mas chega lá, vê sua filha ser violada, ser tirada a virgindade de sua filha, que era uma afronta. Depois vê seus 2 filhos assassinar um monte de homem, tem que sair daquela sua terra, deixar para trás aquilo que ele comprou caríssimo, ele tem que deixar. Olha as crises. Depois volta a Betel, Deus fala com ele. No caminho de Efrata, ele vê sua amada esposa morrer. Mais uma crise, a mulher que ele amava. Mais à frente, vê seu filho se deitar com sua concubina. Que crise! Depois, o filho da mulher que ele amava é vendido pelos seus irmãos. E ele a tem como morto, porque seus irmãos trazem a notícia dizendo que um animal selvagem o matou. Quantas crises ele enfrentou, mas superou todas. Superou todas as crises. Olha como isso é maravilhoso. Nós devemos ser capazes de superar as crises como Jacó superou. Jacó simboliza a graça. A graça é Cristo. Cristo sofreu por nós e superou todas as coisas, inclusive a sua própria vontade ele superou. Quando ele disse, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres, ó Pai. Ele superou sua própria vontade. Então, Jacó teve uma vida transformada. Andava diferente. Sofreu várias crises. Teve 4 mulheres. Foi ao Egito, mas porque Deus disse que iria com ele. Olha só, deixa eu recapitular. Abraão foi ao Egito sem Deus mandar, com desculpa de uma fome. Trouxe consequências para a sua vida. O Egito é o mundo, não vá buscar recursos no mundo. Isaac nunca foi ao Egito, porque Deus disse, não vá ao Egito. José manda buscar Jacó para o Egito e Jacó vai consultar a Deus para saber se deve ir ou não.
Deus vem para ele e diz: vá, e eu irei contigo. Se Deus for contigo, vá. Tudo que Deus lhe mandar fazer, faça, mas não faça sem Deus mandar. Abraão fez sem Deus mandar, trouxe consequências. Isaac foi impedido de ir ao Egito. Jacó sabia que seu pai tinha sido impedido de ir ao Egito, estava meio temeroso para ir. Foi consultar a Deus, Deus disse: vá e eu serei contigo. Isto é brilhante, isto é simplesmente maravilhoso. Isso nos faz regozijar. Então eu vou concluir. Devemos ter a fé de Abraão, o amor de Isaac e a graça de Jacó. Devemos ter a fé de Abraão para entregar o passado e o futuro, para ter uma entrega total a Deus, para sermos vencedores. Nos altos e baixos da nossa vida a gente consegue superar através da fé. A fé agrada a Deus. Tudo que não é feito por fé é pecado. A fé te salva, a fé te cura. Devemos ter o amor de Isaac para vivermos pacífico, uma vida pacífica, para vivermos uma vida tranquila, uma vida sossegada. Então, e nunca descermos ao Egito, em hipótese nenhuma. Quem ama tem cumprido a lei. Então, devemos ter este amor para nunca guerrearmos, nem no interior e nem no exterior. Abraão enfrentou guerras, lutou contra aqueles reis. Isaac nunca guerreou. Devemos ter o amor de Isaac para não guerrearmos. Este fundamento do amor para não guerrearmos, nem por dentro e nem por fora. E devemos ter a capacidade de superar as crises como Jacó superou. E a graça faz você superar qualquer coisa. Jacó simboliza a graça. A graça salva, a graça perdoa, a graça justifica, a graça redime e a graça regenera. Sabe, quem tem a graça fala a verdade. Quem tem a graça supera as crises. Quem tem a graça anda diferente. Quem tem a graça tem uma vida transformada. Quem é a graça? O Senhor Jesus Cristo. Lição maravilhosa. Eu não tenho mais tempo para continuar, mas posso dizer que é uma coisa fenomenal. A vida dos patriarcas é uma coisa fenomenal. Só para concluir aqui que eu falei das mulheres, Abraão teve duas, sofreu crises. Isaac só teve uma, você não vê nenhuma crise com relação a isso. Jacó teve 4, enfrentou várias crises. Não que a crise esteja relacionada com isso, mas aqui está em Isaac o exemplo. Ele teve só uma mulher. O amor cumpre toda a lei. O amor jamais se acaba. Dos 3 patriarcas, preste atenção agora para finalizar. O que viveu mais foi quem? Isaac. Porque simboliza justamente o amor. 185 anos. Abraão viveu 180, porque a fé também vive. Quem tem fé é saudável. Mas Jacó viveu 147 anos. E quando o faraó perguntou para Jacó, quantos são os anos da tua vida? Jacó disse, quando Jacó chegou ao Egito, ele foi para o Egito com 130 anos. Viveu mais 17 anos no Egito. O total da sua vida foi 147. Mas quando o faraó perguntou para ele, quanto é o tempo da tua vida? Quantos anos tu tem? Ele disse, eu tenho 130 anos, poucos e maus. Minha vida foi de desafio, de superar crises, de problemas. Não vivi como os meus pais, que viveram mais. Porque assim, a graça
Cristo. Quanto tempo Cristo passou na terra depois do seu ministério? 3 anos e meio. Porque isto é a graça. A graça viveu menos aqui, mas fez tão grandes coisas por nós. Nos salvou, perdoou, redimiu, justificou e regenerou. Então, dos patriarcas, o que viveu mais foi Isaac, porque simboliza o amor jamais acaba. Viva em amor e você viverá tranquilo. Um forte abraço, meus amados, que Deus vos abençoe. Maravilhosa esta lição. Que Deus vos ajude a ter a fé de Abraão, o amor de Isaac e a graça de Jacó. Fé, amor e graça. O amor gera a graça e tudo começa pela fé. Forte abraço, fica na paz do Senhor, Shalom. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próxima à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30. Fica na paz. Shalom. Amém.